Um grupo de 5.500 advogados assinou um documento contendo a indicação de Cristiano Zanin ao STF. No texto, eles alegam que a proximidade entre o advogado e Lula torna a indicação dele ao cargo de ministro do Supremo suspeita. Diz um trecho do documento, abre aspas, aceitar a mera argumentação restritiva de que Zanin possui atributos que lhe conferem notável saber jurídico e reputação ilibada, ao menos para grande parte da população, é no mínimo uma afronta à moralidade da República, fecha aspas. O grupo do Movimento Advogados de Direita do Brasil pede ainda que o Congresso rejeite a eventual escolha de Lula. E vamos lembrar que em entrevista à Band News no início do mês, Lula disse que Zanin, seu defensor nos processos da Operação Lava Jato, cresceu de forma extraordinária. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Como outros são meus companheiros. E aí, Constantino, lembrando que o ministro Ricardo Lewandowski vai se aposentar, completa 75 anos em maio, disse inclusive que vai antecipar a aposentadoria. A indicação de Zanin é uma possibilidade aí na mesa, né? Pois é, Paulo, eu pelo menos dou o crédito seguinte, essa turma perdeu o pudor. Eu lembro sempre da frase do La Rochefoucauld que dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. A turma do PT não tem muito mais preocupação em sinalizar a virtude. O jogo é escancarado, é meu amigo, meu companheiro, eu quero ele, é meu advogado, né? Então a coisa fica mais direta, fica mais objetiva. Agora, eu quero voltar no tempo para lembrar que o primeiro advogado próximo não era direto do Lula, mas era do PT, trabalhou com o Zé Dirceu. O primeiro advogado indicado para o STF da turma do PT foi o Dias Toffoli. E ali o Senado não cumpriu o seu papel previsto na Constituição de uma sabatina rigorosa, levando em consideração aqueles quesitos. Notório saber jurídico, reputação ilibada e por aí vai. O sujeito que tentou 2 vezes ser juiz e bombou. Se ali o Senado tivesse colocado um freio ou utilizado o instrumento previsto de freios e contrapesos, talvez a história tivesse ocorrido de maneira muito distinta. Eu quero lembrar que foi o Dias Toffoli, com base no artigo 43 do regimento interno do STF, que abriu aquele escandaloso processo infindável e inconstitucional, né, de que todos estão atacando a instituição, e ali, só para lembrar, né, era muito específico de algum caso de agressão, ataque dentro das instituições, dos estabelecimentos. Aí estenderam isso para todo o período, toda a geografia nacional, porque estamos na era digital, e qualquer crítica, qualquer opinião contrária ao STF, lá estava você arrastado para um inquérito ilegal. O Dias Toffoli abriu esse troço e deu na escolha do dedaço para o Alexandre de Moraes, que hoje é quem é. Então, veja como causou estrago o Lula ter colocado seu advogado, seu amigo, seu companheiro no Supremo, né? E o Senado nada ter feito. Eu espero que dessa vez tenhamos um Senado um pouco mais digno. O Fabi, vale lembrar também um outro trecho dessa entrevista que o Lula concedeu à Band News. Ele falou que o critério para a escolha do novo ministro será o mesmo, um critério de notório saber jurídico. Abre aspas, porque a escolha não é para mim, é para a nação. O cara tem de ser cumpridor da Constituição, disse o Lula. Bom, esse assunto é bem delicado. Em primeiro lugar, que o Cristiano Zanin é tido no meio jurídico, acreditem, como um gênio, né? Justamente porque conseguiu reverter aí as tão famosas sentenças e condenações do próprio Lula e tem uma bancada de advogados junto com ele ali gigantesca. Nem vou entrar no mérito se ele tem este mérito ou não, realmente é um advogado prestativo, mas ganha para isso. O problema é o que até o Constantino disse, nós temos ritos, e esses ritos não são feitos à toa, eles são ritos para que haja um mínimo, né, de discernimento dessas questões, principalmente envolvendo, que a gente sabe que o freio é político, então a indicação é política, o freio é político, mas não é um cargo, não deveria ser político, é um cargo que deveria ser técnico. Então está na hora de legislar a respeito disso, é preciso que também se limite, né, os mandatos dos... urgentemente
urgentemente os mandatos dos ministros do Supremo para parar de ser, né, vitalício, até faria também junto aí para os ministros, né, do TCU, que também é vitalício, tem as esposas aí de ministros do atual governo que não deixa a gente mentir. Então, tudo isso acaba dando vários problemas. A questão do Toffoli, que o Constantino acabou dizendo aí do regimento interno 43, é pior, Constantino, porque ainda fala todo lugar que tiver internet, ou seja, competência do Supremo seria, em tese, pelo entendimento deles, o mundo inteiro, onde tem internet. Então, não há limites, né, para o Supremo, e essa indicação é muito importante, mas tem uma briga interna. A briga interna é para o assessor do Lewandowski e o próprio Zanin. Sinceramente, difícil apostar um desses dois cavalos aí, porque vai contra, né, tudo que a gente pensa em liberdade, e eles jamais vão se declarar suspeitos, que é assim que diz a lei. Ana, se Cristiano Zanin for confirmado aí como indicado para o Supremo, a gente espera que o Senado faça o seu papel aí numa sabatina séria e eficiente, né? Exatamente, Paula. Esse desgoverno pode indicar quem quiser. Agora, o Senado precisa mostrar que ele tem nas mãos o dever constitucional de bloquear esse tipo de futuro juiz militante, né? O brasileiro não aguenta mais juiz ativista. Sobre o flagrante eterno, né, que estávamos falando, o flagrante eterno ele existe só para um lado, né? Porque se pegarmos a internet aí, o que Valdir Damoso, o próprio Zé Dirceu, outros políticos aí que elegeram, né, foram eleitos na carona do presidente Bolsonaro, na última eleição ganharam 12 mil votos, não conseguiram se eleger. Essa turma aí toda, se procurar vídeos, fecha o STF, todos os absurdos, né, sobre fechar o STF, eles falaram, mas aí o flagrante eterno não existe. O que nós temos também, que é tanto pratinho, né, para o brasileiro rodar, para a gente ter que consertar as coisas e debater e discutir, mas nós precisamos também tentar, de alguma forma, num futuro não muito longínquo, num futuro próximo, né, a médio, longo prazo, estabelecer aí uma questão obrigatória de toda indicação para o Supremo Tribunal Federal tem que ser uma indicação de um juiz, né? Não dá para ser advogado. Como você vai discutir as ações como advogado? Aqui nos Estados Unidos, quando os juízes eles são indicados, os nomes são indicados para a Suprema Corte, são juízes, né, de instâncias inferiores. E por que isso é importante? Porque é exatamente em cima das decisões daquele juiz ou daquela juíza que a sabatina do Senado acontece, né? Por que a senhora decidiu isso aqui? Porque nesse caso aqui a lei diz X e o senhor aplicou Y. Então, como advogado, né, o que nós vamos discutir? Bater palma para malabarismos jurídicos, para um judiciário aparelhado com algum partido político, ou seja, não faz o menor sentido indicar advogados. Agora, já que a nossa regra, né, até chegarmos onde os Estados Unidos estão, é um caminho longo, o Senado precisa sair do chá das 5, que é a sabatina para os indicados ao Supremo Tribunal Federal, e fazer o trabalho que tem que ser feito. Ninguém aguenta mais ministro ativista no STF.